Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mente Cuidada, um podcast sobre saúde mental. Tem a visita hoje da nossa secretária de saúde do município de Vila Velha. Primeiramente, sou o João Paulo, coordenador do Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Outras Drogas do município de Vila Velha. Gostaria, secretária, de te dar as boas-vindas a esse programa. Seja muito bem-vinda, a casa é sua. E se apresente um pouquinho para nós, um pouco daquilo que é o seu currículo, um pouquinho da sua trajetória. Boa noite, João. Boa noite a todos que nos assistem nesse momento. Eu sou Kátia Lisboa, sou secretária de saúde aqui de Vila Velha. Tenho uma trajetória de mais de 20 anos militando nessa política pública de saúde importante, que é o SUS. Minha trajetória toda dentro do SUS, ela começou em Vitória, no município de Vitória. Comecei lá do chão da fábrica, né? Comecei como coordenadora de unidade de saúde. Depois desses quase 13 anos como coordenadora de unidade de saúde, fui convidada para ocupar um cargo dentro do nível central, como subsecretária administrativo. Desse lugar eu recebi um convite, né, para ser interino na pasta da Secretaria de Saúde, e como interino eu fiquei os 4 anos da gestão do prefeito Luciano. Finalizando esse mandato, eu fui convidada pelo prefeito Arnaldinho para assumir a pasta aqui da saúde de Vila Velha em 2021. E estamos aqui, né, João, junto com você. Perfeito. Eu entendo que nós estamos fazendo a diferença nesse município, um município complexo, de mais de 500 mil habitantes, com um passivo enorme com essa população, né? Você bem conhece isso, né? Hoje a gente fala assim que a população ela nunca teve nesse governo do prefeito o que nós estamos fazendo agora. Então as pessoas às vezes exigem que a gente faça 40 anos em 4. Porque é assim que a saúde estava quando nós chegamos em 2021. Há 40 anos atrás, de qualquer outro município que tenha um pouquinho mais de organização da política de atenção primária, política de atenção especializada. A gente percebe quando a gente chega aqui que esse município ele se organizou muito mais para dar conta da atenção especializada propriamente do que a atenção primária, uma inversão dos papéis, né, porque eu preciso abrir as portas da atenção primária para que eu chegue efetivamente na atenção especializada, né, mas as coisas elas precisam acontecer concomitantemente. Mas a gente percebe aqui, né, um investimento na atenção especializada, que é onde o financiamento quase não chega, né? O financiamento ele chega para dentro da atenção primária, mas ele não chega para a atenção especializada. Então, essa semana eu estava, inclusive, falando um pouco, né, dessa receita aqui do município. Quando a gente fala assim, mas a gente tem que dar conta da política com o orçamento que a gente tem. Mas o que dá, não vou te falar prejuízo, porque essa é uma expressão muito forte, mas onde está o nosso investimento deveria ser um pouco inverso, né? A gente precisa investir na atenção primária e chegar ali na atenção especializada, porque assim, quando o usuário ele chega na atenção especializada, é porque esgotou ali as possibilidades da atenção primária cuidar dele. Então a gente hoje também fala assim, nós temos uma cobrança dos órgãos de controle, do Ministério Público, muito do Judiciário, forte, né? Muito forte em organizar a atenção, a política de saúde mental. Né? Mas assim, como que a gente organiza a política de saúde mental ou outra política da atenção especializada se a gente tem hoje 500 mil habitantes nesse município, 21 unidades de saúde? Quando nós chegamos eram 17. O prefeito inaugurou 3 unidades de saúde, mais um pronto atendimento, que esperou essa população por mais de 12 anos. Inauguramos o CAPS Infanto Juvenil, que foi uma guerra travada com aqueles usuários que usavam aquele serviço, mesmo com o Ministério Público que não compreendia, né? Assim, que nós estávamos dando dignidade para as pessoas, saindo de um prédio completamente improvisado, com laudos
condenando aquele espaço, porque aquele espaço não era o espaço que tinha a menor possibilidade de convivência, de aplicar a política ali dentro do público infanto-juvenil. E aí nós, junto com o prefeito Arnaldinho, inauguramos o CAPS IJ lá na região 5, mas um CAPS completamente adequado para atender a essa política, a política, né, para o CAPS IJ, para a população infanto-juvenil. E assim, nós incrementamos lá dentro do CAPS infanto-juvenil mais de 30% do público que poderia utilizar aquele serviço, que não conseguia acesso lá no CAPS IJ, que na época era um CAPS, uma casa alugada ali em Itapuã. Então as pessoas olhavam para aquele lugar e diziam assim, mas o acesso aqui ele possibilita que todo mundo chegue. O acesso, né, no que tange a questão da localização, mas não o acesso para dar dignidade a quem mais precisa. Que desafio, né, Kátia? Eu vejo aí a luta que a gestão, né, passa em relação a todas essas questões que você vem trazendo para nós. E conta um pouquinho para a gente da sua trajetória também no COSEMES, né? Fiquei sabendo que hoje você faz parte aí da gestão aí também dentro desse conselho extremamente importante. É desafiador, né? Porque assim, quando eu olho para o meu município, a nossa tendência é falar de um lugar que nós estamos. Mas eu, dentro desse colegiado, eu falo pelos 78 municípios, né? Então, eu fui parte da diretoria do COSEMES, a diretoria retrasado. Eu fiz a composição da diretoria. Na gestão passada, eu fui presidente do colegiado. E nessa atual diretoria, eu sou a segunda vice-presidente do colegiado. Tenho um amor por esse espaço. Esse espaço é um espaço de aprendizado, é um espaço coletivo de deliberação dessa política, é um espaço de pactuação. É uma articulação que nós fazemos com os 77 municípios, 78 comigo, Vila Velha, com o governo do estado e com as outras esferas, né? O Ministério da Saúde, ele participa efetivamente desses espaços. Então é um espaço colegiado, bem privilegiado, que eu, enquanto diretoria, tenho a oportunidade de estar nele, mas todo mundo, assim, a diretoria, ela é uma diretoria que ela é ampliada. Certo. Nós damos espaço para que todo mundo defenda os seus interesses. E a gente está ali para defender o interesse dos 78 municípios, porque a gente sabe que esse lugar de gestão, né, estar nesse lugar de gestão é um lugar solitário, um lugar de muitos desafios. E aí eu falo assim, um desafio maior é para quem está num município de 508 mil habitantes, com grandes vazios assistenciais, que ainda é esse município de Vila Velha. Excelente. Kátia, nós estamos falando hoje para familiares do serviço, pessoas que trabalham no serviço e pessoas em geral, público em geral. E assim, muitas das vezes a nossa rotina de saúde, a gente fala algumas siglas que para nós é muito comum. Mas explica para o público hoje o que seria o COSEMES, qual seria o significado, como é que é um pouquinho da prática do serviço? O COSEMES é o Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde. É um espaço de deliberação, de pactuação dessa importante política que nós defendemos ela, Excelente. Que é o Sistema Único de Saúde. Excelente. Né? Então, nós, gestores, fazemos uma defesa intransigente desse sistema. E nós estamos ali para pactuar, junto com as esferas, com o Ministério da Saúde, com a Secretaria Estadual de Saúde, aquilo que é interesse dos municípios. E a gente briga muito, sabe, João, para marcar esse espaço. O COSEMES, ele é protagonista daquilo que é pactuado. E hoje a gente briga muito para ter protagonismo em tudo aquilo que a gente defende. Então, todas as decisões, elas passam por este colegiado. A decisão é dos 78 municípios. A decisão de quê? A decisão de pactuação. Vamos falar assim, se a gente tem algo novo que vai entrar no sistema, tem uma campanha, vou falar assim, ser bem didático, né? Exatamente, bem didático. Quando a gente fala das campanhas de vacinação, quando que os municípios pactuam o dia D da campanha de influenza? Dentro do COSEMES. Quando que os municípios pactuam a quantidade de vacinas para cada município? Também dentro do COSEMES. Então, tudo que precisa ser definido
junto com o Estado, é o COSEMES quem delibera. Porque, assim, na verdade, quem planeja é o Estado, mas quem executa é o município. Entendi. Quem está lá de frente com o usuário é o município. Por isso que a gente fala do protagonismo desse espaço, que é o colegiado, que é o COSEMES. Excelente. Parabéns aí pela contextualização desse espaço tão importante. E parabéns por você fazer parte, mais uma vez, na condução desse conselho, né? Fazendo parte ali da diretoria, né? E mais um desafio pela frente. É importante, assim, nós, enquanto municípios populosos como esse, é importante, assim, porque Vitória, Vila Velha, região metropolitana, Serra, a grande Vitória, né? Sim. Porque o Estado, ele tem um recorte de região metropolitana que compõe 20 municípios Sim. aqui do Estado. Mas quando a gente fala da grande Vitória, Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, é Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica que define parte dessa política estadual, né? Porque aqui concentra o maior número de usuários do Sistema Único de Saúde. Excelente. Falando agora de acessibilidade. Esse projeto é um projeto que hoje ele traz acessibilidade para diversas questões. Hoje ele é traduzido em Libras e nós fazemos também, Kátia, aqui a autodescrição. Né? Então eu, João, apresentador deste programa, estou hoje dentro de um espaço de estúdio, né, com a camisa escura, com uma calça jeans, sou de pele clara e cabelos escuros. Se apresenta um pouquinho, Kátia, para esse público. Eu sou Kátia, sou loira, do cabelo abaixo do ombro, Certo. tenho 1,77 m, tenho a pele branca, tenho a voz forte. E eu acho que estou vestida de preto, estou de calça preta, blusa preta. Isso para emagrecer um pouquinho mais, para afinar a silhueta. Tá certo. Kátia, uma das questões assim, que a gente já vem conversando aqui durante todo esse debate que a gente está fazendo, eu queria entender um pouquinho do papel do município, né, no cuidado em saúde. Se você pudesse descrever os 3 níveis de atenção, primária, né, secundária, especializada e a terciária, como é que você poderia descrever hoje? Então, o município ele tem um papel na verdade, a atenção primária ele tem um papel de ordenador do cuidado. A atenção primária para dentro do município ela é indelegável, porque é isso que é responsabilidade precípua dentro do município. E vale ressaltar isso para o público, né, que muitas vezes não tem esse entendimento, né? Acha que a questão do SUS enquanto Estado e município como se fosse uma questão única, né? Nosso sistema ele é único, mas ele é tripartite. Exato. Né? Então ele é tripartite por quê? Porque os municípios são os entes, eles são solidários entre si, né? Tanto que eu recebo financiamento para custear essa política do governo federal. O Estado também ele tem parte no financiamento da política, mas a parte do Estado no que tange ao financiamento, ele está muito concentrado na assistência farmacêutica, que é a obrigação dele, e a gente briga o tempo todo com o Estado que financia um pouco mais essa política, porque financiar a atenção primária, ela é cara, ela é custosa, ela é um investimento. Claro que a saúde não tem custo, né? A vida ela não tem custo. Sim. Mas ela tem preço para quem perde ela. Por isso que a gente tem investido muito na atenção primária, quando eu falei, para o município ela é indelegável, é indiscutível que eu preciso prestar uma boa assistência à população. Por isso que o prefeito Arnaldinho ele tem investido na atenção primária, no cuidado, no ordenamento do cuidado na atenção primária. Nós estamos construindo, João, 7 unidades de saúde. Eu falo que só prefeitos ousados que constroem 7 unidades de saúde de uma vez só em 2 anos, porque esse primeiro ano da gestão nós fomos acometidos ainda, né, pela pandemia, veio vacina, né, então aquela corrida louca pela vacina. Então nós perdemos, com muitas aspas, né, eu estou falando na questão da infraestrutura, 1 ano e meio, né, se concentrando muito em salvar a vida das pessoas, né, porque a gente foi carregado pela Covid, né, uma doença que nós não conhecíamos, o inimigo desconhecido, então nós estávamos todos
aí tentando identificar qual era o melhor manejo para a gente salvar o maior número de pessoas possíveis dessa pandemia, né? Assim, eu acho que nós que estamos dentro do sistema, nós somos privilegiados, apesar de ter sido um momento muito duro, mas nós fomos muito privilegiados, porque eu acho que a gente não, né? Acho que na nossa geração a gente não passa por isso nunca mais. Nós aprendemos assim a lidar com essa crise e nós saímos maiores dela. Então, hoje, a gente, como eu volto a falar aqui, nós estamos fazendo um investimento para abrir as portas da atenção primária. São quantas unidades hoje? Hoje são 21 unidades de saúde, 22 com a prainha, mas ela não é uma unidade de saúde. Ela é uma unidade de cuidados especiais. Lá tem uma concentração de profissionais da odontologia, porque algumas unidades de saúde aqui, elas não têm cadeira, não tem consultório odontológico. Então, elas são referenciadas para a prainha. No futuro, a gente quer abrir as portas, construir consultórios, para que a prainha ela saia desse protagonismo de cuidar da saúde centralizado ali, né? De cuidar da saúde bucal das pessoas que estão, né, a tantos quilômetros de distância, mas que ela tenha o consultório ali perto da casa dela, na área descrita, dentro da unidade de saúde, que ela já é referência dela. Então, hoje nós temos 21 unidades de saúde. Para você ter ideia, Vitória, com 360 mil habitantes, tem 29 unidades de saúde. Nós, com 500 mil habitantes, aproximadamente, com 21 unidades de saúde. Cariacica, com a mesma população, mesma não, mas é uma população bem próxima à Vitória, com 29 unidades de saúde. Viana, com 80 mil habitantes, tem 20 e algumas... 29 unidades de saúde também, 27, alguma coisa nesse sentido. E o tamanho geográfico também de Vitória é muito pequeno, né? Vitória é um município conurbado, né? Está ali na fronteira de vários, então ela é bem adscrita, né? Uma ilhazinha bem adscrita. E Vila Velha é esse mundo, né? Uma extensão territorial enorme, assim. Quando eu cheguei em Vila Velha, eu não tinha noção da extensão territorial desse município. Fiz questão de ir a vários bairros aqui, até para a gente conhecer a realidade, né? Porque aí você se debruça, assim, nesta realidade e diz, por onde eu começo? Né? Assim, por onde a gente vai começar? Claro que o plano de governo ele foi um norte para a gente. Quando a gente chega aqui, a gente fala assim, ó, a gente tem o plano de governo para cumprir, mas a gente tem uma organização para dentro que a gente precisa dar conta até para a gente cumprir o plano de governo do prefeito. Sim. E quando a gente fala da atenção secundária, a atenção secundária hoje, 80% dela é responsabilidade do município. Às vezes a população cobra, e às vezes a gente vê agora nas redes sociais, né, um movimento muito maior, até por conta desse período que a gente está vivendo, um período pré-eleitoral, as pessoas estão mais ativas na rede social, no WhatsApp, no Instagram da prefeitura, enfim, no Instagram do prefeito, demandando muito mais a gente percebe, mas isso é normal desse momento. E às vezes as pessoas cobram assim, prefeito, tem 3 anos que o município não marca a minha cirurgia, o município não marca a cirurgia de ninguém. O município ele encaminha para o médico especialista começa o caminho dele dentro do sistema, e quem faz, quem realiza, quem marca e quem realiza a cirurgia, a responsabilidade dele é o governo do estado. Então, quando as pessoas falam assim, mas tem tanto tempo que eu espero a cirurgia, a gente fala assim, vamos verificar para você, mas o responsável por esse ato não somos nós, município, é o governo do estado. Assim como também as internações em saúde mental, né, secretária? Sim. Vale ressaltar que isso também é de uma responsabilidade hoje do estado. Muitas das vezes os CAPs às vezes são até demandados quanto a isso. Minha internação não saiu. Então, assim, muitas das vezes a questão da internação também, hoje a gente faz, o mesmo programa de regulação do Estado, do controle e regulação das vagas, hoje tem a mesma questão da participação do Estado. Sim, por vezes a gente se depara, né, com, por exemplo, quando a gente fala da internação compulsória. Sim. O judiciário ele coloca o município no polo passivo. O que é o polo passivo? Ele coloca o município também como responsável dessa internação. Sim. Mas o município não faz regulação de leito. Quem faz regulação do leito hospitalar, quer seja um leito, né, para internação psiquiátrica,
ou uma internação clínica, é a Secretaria de Estado. Qual é a responsabilidade do município numa internação em saúde mental? É o transporte sanitário. Sim. Né? Então, a gente dividiu isso, foi uma pactuação que aconteceu lá atrás. Além do cuidado, né? Antes, durante e depois dessa internação, né? Até ele chegar à internação, né, nós somos responsáveis pelo cuidado dele, tanto que o município de Vila Velha tem 3 CAPs, o CAPs infanto-juvenil, o CAPs adulto, transtorno adulto e o CAPs álcool e outras drogas. Nós temos um investimento, o prefeito também autorizou, né, a gente fez um planejamento, levamos para ele, validamos, e nós estamos aí na iminência de construir mais 2 CAPs. A gente tem certeza que nós vamos construir assim que sair o recurso. Nós fizemos adesão ao PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, e nós vamos construir um outro CAPs, um CAPs AD3, 24 horas, possivelmente. A gente está nesse desenho, nessa definição ainda, mas nós queremos ampliar, né, os CAPs aqui, o serviço de saúde mental, para que, de fato, ele se torne uma referência das unidades de saúde, porque as unidades de saúde, sim, ao identificar um transtorno, que a porta de entrada é a unidade de saúde. Quando a gente fala dessa rede de atenção à saúde mental, a gente fala assim que o cuidado começa na atenção primária. A atenção primária que deveria referenciar para o CAPs, e o CAPs, né, devolver ou não esse usuário para a atenção primária. Ou compartilhar, né, o caso do cuidado. Né? Compartilhar o caso com o matriciamento. Sim, né? Através do matriciamento. É uma ferramenta muito importante. E aí, João, eu vou falar assim, da minha admiração pelo CAPs, que você faz a gestão dele, que eu acho que vocês são exemplares no cuidado. Né? É uma equipe muito solidária, uma equipe muito acolhedora, uma equipe muito que tem um conteúdo muito grande para compartilhar com os profissionais da ponta. Hoje nós estávamos na reunião do Conselho Municipal de Saúde, uma vez por mês, né, o controle social, ele se reúne, e aí nós estávamos ali repactuando as metas da PAS, que é a Programação Anual em Saúde, e aí o Ministério Público estava lá presente, porque o Ministério Público também é convidado, sim, e aí nós estávamos falando, né, do que a gente já fez esse ano. Capacitamos, a retrospectiva, né? Capacitamos esse ano não, foi o ano de 2023. Quantas pessoas nós capacitamos? Nós capacitamos mais de 400 pessoas dentro da rede, pessoas assim, são profissionais, né? Para identificar o transtorno, os agentes comunitários, eles passaram por treinamento, os médicos, eles estão em permanente capacitação com os profissionais do CAPs, no que tange a questão do caso clínico no protocolo terapêutico singular. PTS, né? Exatamente. É muito bonito quando a gente fala disso, né? Porque aí, quando a gente fala, a gente vai fazendo uma retrospectiva, a gente vai falar assim, poxa vida, né? Não está como a gente queria ainda, sim, mas a gente já fez muita coisa. E a rede, ela está se movimentando, sim, sabe? E é muito legal esse reconhecimento dos trabalhadores. Os trabalhadores, eles apostam na gente. E agora, inclusive, falam assim, tá acabando o governo, mas a gente quer vocês aqui, porque assim, o sistema, ele é de continuidade. Eu falo assim, gente, assim, vou dar um passo de cada vez, né? Com certeza. O sistema, ele sofre solução de continuidade, não termina aqui. Aliás, o SUS, ele é interminável, né? Porque assim, tão novo, né? E assim, quanta coisa pela frente ainda tem. Poxa, secretária, você falou dados interessantíssimos e muito importantes, eu acho, para a população, principalmente daquilo que é a estratégia hoje da questão da saúde mental, principalmente no quesito AD. A senhora falou hoje de saúde bucal, de acesso à unidade de saúde, falou de CAPS 3, eu acho que um CAPS de modalidade 3 em Vila Velha, eu acho que seria um divisor de águas, né? Em muitos aspectos. Hoje, só a realidade que acontece em Vitória. No estado, a gente não tem um CAPS 3. Aliás, no estado, nós não temos 78 municípios um equipamento como o CAPS, um equipamento municipalizado, vale ressaltar isso. E hoje, Vila Velha passa por uma lógica de ter 3 CAPs, né? Um de transtorno, álcool e outras drogas, e o infanto juvenil. Então, assim, inclusive, o infanto juvenil foi recém-inaugurado, né?
em uma obra muito bonita, inclusive é um espaço muito acolhedor. Eu particularmente já estive lá e eu pude presenciar isso. Eu acho que a região 5 acabou ganhando um grande presente, que é o CAPS Infanto Juvenil. E assim, saber que hoje vai ter um CAPS 3 em Vila Velha me deixa muito motivado, eu acho, pela questão da saúde mental do município. Eu vejo que é um município que merece, é um município que tem pessoas ali que precisam desse equipamento, né? A questão das internações hoje tem aumentado muito, principalmente quando a senhora entra no quesito da pandemia, né? A saúde mental ela teve um crescimento muito grande. Estávamos falando nos programas anteriores sobre pessoas em situação de rua, a alta demanda dos serviços dentro dessa temática, né? E é uma questão que a gente fica tentando se perguntar, né? Quais são os desafios, né? E a senhora, muito bem colocado, foi trazendo para nós aquilo que são as realidades que a gente encontra e aquilo que são os desafios, o que a gente pode fazer, né? Como, quando, por quê, né? E a gente ter isso em mente. E falar um pouquinho, Kátia, de hoje, como é que é o financiamento hoje dessa política? Como é que você vê na prática, tanto a nível de COSEMES, né, a gente falar de um nível estadual, como a nível municipal? Como é que a gente vê essa prática do financiamento em saúde mental? Então, em saúde mental, o financiamento é zero quase, né? Não existe financiamento, uma política de financiamento para a saúde mental. Mas existe uma política de financiamento para a atenção primária. Existe uma política de financiamento para a atenção secundária, mas ela é muito pequena perto daquilo que a gente produz. De falar da atenção, da urgência, a rede de urgência e emergência, ela está dentro da atenção especializada, né? Então, assim, hoje nós temos aqui em Vila Velha 3 prontos atendimentos. Vou falar um pouco de frente para trás, claro. Depois eu volto ao raciocínio e volto à pergunta que você me fez. Quando a gente fala de financiamento, a gente fala de 3 prontos atendimentos. Que é um pronto atendimento recém-inaugurado, nós inauguramos no final de 2021, a gente recebe um recurso de R$500 mil por ele. Mas a gente tem um custeio, né? Um custeio de R$2.500.000. Então, assim, quando a gente fala que a atenção especializada ela é cara, ela é muito cara. Então, nós temos hoje 3 prontos atendimentos. Um deles é financiado com R$500 mil. O resto é recurso próprio, total recurso próprio que a gente investe. Então, assim, é um investimento muito alto. E na atenção especializada, tudo aquilo que a gente produz, o que a gente recebe de volta, não paga a água e luz lá dos CAPs, né? A energia e a água dos CAPs. Então, assim, o investimento para atenção especializada ainda é muito curto. A gente briga muito. Nós brigamos, né, no campo das ideias, obviamente a gente está falando aqui, por um financiamento que ele seja digno e decente, né? Porque essa era a promessa lá atrás, né? Saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Mas a gente precisa de um cofinanciamento decente para que a gente, né, não passe o perrengue que a gente vem passando. Assim, Vila Velha, por exemplo, é um dos municípios com a menor receita desse estado, né, e com um vazio assistencial muito grande. Para dentro da atenção primária, nós, de 2021 até hoje faltam 8 meses para acabar o ano de 2024, nós já fizemos um incremento de 47% de captação de recursos. Então, todos os programas do Ministério da Saúde, nós fazemos adesão a ele. Por quê? Porque esse município ele vive disso. Ele vive da captação do recurso que ele vai atrás. E se tem uma coisa que nós somos bons, e a gente pode falar e bater no peito, é para captar recursos. Então, tudo que o Ministério da Saúde abre, daí a 10 minutos a gente está ali catando, porque é assim que a gente vai compondo a nossa receita, com tudo Sim. aquilo que a gente capta. E o prefeito também ele é muito bom nisso, assim, ele tem uma articulação muito boa, né, com as bancadas, Senado, a Câmara dos Deputados, e ele traz muito recurso para cá. Essa captação de recurso federal, né?
Exatamente, para fazer você uma composição de criar recursos. um equipamento hoje de saúde é muito caro, né? Tanto da questão da implementação, tanto da questão do custeio. E você encontra, na verdade, está indo contra uma lógica, né? Você criar um CAPS 3 hoje, na verdade, é um financiamento praticamente de recurso próprio. Só, porque o que a gente capta de um CAPS é R$16 mil, R$18 mil por mês, é muito pouco. Então, assim, acho que a gente precisa abrir os olhos dos nossos governantes e investir na saúde mental. Porque se tem uma questão que ficou na pós-pandemia, foi o sofrimento mental. Né? Então, a gente precisa abrir a porta dos nossos serviços para acolher essas pessoas que, por um acaso, buscam pós-pandemia. A gente está falando de pós-pandemia porque isso aumentou demais, essa procura. Consideravelmente, né? Essa procura aumentou demais e a gente tem feito um investimento, né? Assim, mas não na procura pelo psicólogo, né? Mas eu acho que quando a gente fala da atenção primária, a gente fala de uma equipe multidisciplinar, a gente fala de uma política transversal em que a equipe precisa estar preparada para ela. Exato. Para atender essa pessoa, que não está concentrado somente no psicólogo, né? Mas em toda a equipe interessante multidisciplinar na atenção primária. Acho que respondido. Uma outra curiosidade, Kátia, que você até mencionou durante a nossa fala, foi a questão dos conselhos de saúde, né? A questão do controle social. E hoje tem esses colegiados dentro das unidades. Eu sei porque nós tomamos posse aí do conselho gestor da unidade dos CAPs, né? Principalmente o CAPS AD também, falando de CAPS AD, né? Tomou posse, recebeu o certificado, né? Fala um pouquinho desse momento para nós, dessa importância do controle social. Nós, assim, é um espaço que eu gosto muito, tá, João? Inclusive hoje, a tarde inteira, nós tivemos reunião de conselho municipal. Por conta, né? É uma discussão intensa. Discutir com a sociedade civil é um desafio. As pessoas ainda não estão preparadas para discutir no coletivo. As pessoas entendem que esse espaço é para defender aquilo que elas querem, aquilo que elas acham, e não é. Né? Toda discussão que ela é do coletivo, ela precisa ser colegiada, ela precisa ser compartilhada, e como o nome mesmo diz, ela precisa ser do interesse do coletivo. Sim. Então, não é meu agendamento, não é a minha consulta, mas é assim, como que a gente pode abrir as portas e possibilitar que todo mundo tenha acesso. Essa precisa ser a discussão principal, né? E aí a gente tem fortalecido e feito uma discussão com os coordenadores de unidade de saúde para que esses colegiados eles sejam efetivos, né? Mas eu também falo, assim, com os coordenadores, se nós não formos pragmáticos, didáticos, o conselho ele não vai existir. Então, o coordenador que ele se responsabilize por manter este conselho gestor de pé. Os conselhos gestores locais das unidades de saúde. Nós demos posse, a semana passada, a 99% deles. Né? Então, é um espaço que a gente cuida com muito zelo, porque a gente quer efetivamente a sociedade civil participando desse espaço, construindo essa política pública que a gente não faz sozinho. E às vezes a sociedade civil, a gente se vê num desafio gigante, porque eles sempre acham, né, que nós somos os inimigos ali, que a gente vai defender o que a gente quer. E eu falo sempre assim, colegas, e eu me coloco como colega, porque assim, nós só estamos em lugares diferentes. Mas o nosso objetivo e nossa defesa, ela é pelo sistema, ela é pelo coletivo, é aquilo que fica bom para todo mundo, não é para nós que estamos nesse espaço de gestão. E é assim, é duro, mas ele é muito necessário. Mas é uma delícia também fazer o controle social, estar com a sociedade civil, sabe? E assim, vendo que eles reconhecem tudo aquilo que nós estamos fazendo. Sim. E é muito interessante também, porque a gente vai aprendendo, né, que a gente está ali discutindo e debatendo no campo das ideias, não é com ninguém, não é com o CPF de ninguém, o interesse é só implementar a política pública. Excelente, Kátia. Bom, infelizmente a gente vai chegando ao final do nosso programa. Acho que foi um bate-papo muito produtivo, potente, e um bate-papo no qual as pessoas que estão nos assistindo terão aquilo que é o foco principal desse programa, Kátia, que é a informação. Eu acho que a informação,
acesse o cuidado, que é o dever nosso, né, enquanto servidor, né, enquanto um agente de saúde. Então, cabe a nós estar fazendo e cumprindo com esse papel e essa missão que nos foi dada, né? E, assim, para finalizar o programa, a gente sempre pede para o nosso convidado deixar uma frase, um momento final, um esclarecimento, talvez. E eu te convido a você olhar para a câmera ali e fazer o seu momento final para o nosso público. Não sei, assim, eu não sou a pessoa que tem discurso pronto, não, sabe? Eu sempre falo muito com o coração. E eu tenho certeza de onde a gente quer chegar, né? Foi nos dado uma missão de estar aqui para fazer a diferença na vida das pessoas, na vida dessa população de Vila Velha, que é a minha população. Eu nasci aqui, cresci aqui. E hoje, assim, é um prazer enorme estar nesse município, vendo a saúde do município avançar e sendo feita por muitas mãos. Então, assim, conte comigo, a população de Vila Velha, que eu conto muito com vocês, porque juntos, eu tenho certeza que nós chegaremos a um lugar que é muito promissor. E só vale a pena estar nesses lugares para fazer a diferença na vida das pessoas. Essa é a minha meta, essa é a minha missão. Kátia, agradeço muito a sua confiança, a sua credibilidade, a sua visita a este programa. Eu acho que dá a nós uma responsabilidade muito grande. E eu agradeço muito a sua participação e vale fazer o registro que hoje o Mente Cuidada é um dos projetos do Estado, né, do governo do Estado, em parceria com a Rede Abraço, né, através do edital de boas práticas. E vale uma curiosidade, né, que Vila Velha foi contemplada com 3 projetos. Né? Isso mostra também a importância que Vila Velha tem dado aos projetos que o governo do Estado vem apresentando através de editais. Então, mais uma vez, parabéns por essa condução e por esse trabalho que tem sido feito. E te agradeço muito a sua visita. Sinta-se à vontade em sempre retornar a este programa. Eu que agradeço, João. Sim, parabéns pela iniciativa. Foi um prazer enorme estar aqui com você nessa noite. Assim, você pode me convidar se for agregar, se você achar que, né, que eu posso colaborar aqui com outros momentos. Estou à sua disposição. Parabéns pelo trabalho frente ao CAP. Sabe que eu sou uma admiradora e uma fã número 1 do seu trabalho. Muito obrigado, Kátia. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Bate-papo, conhecimento, cuidado. Podcast Mente Cuidada. Você que não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. E muito obrigado pela sua audiência.